Salve, salve aí, Motorheads aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e hoje estou trazendo mais um resumo do Paddock. Isso mesmo, mais um resumo do Paddock, GP da Rússia, aquele GP que apesar de hoje ter sido um dia histórico para Lewis Hamilton e também para a própria Fórmula 1, também hoje foi um GP que, ou seja, o GP estava bem top, porém a chuva que caiu no final bagunçou com toda a corrida. E que bagunça que foi, mano. Foi uma bagunça assim excepcional, essa bagunça que teve na corrida, mano. Foi tenso. Primeiro que o Lando Norris fez uma corrida muito boa e tinha o GP praticamente, a vitória praticamente em mãos, cara. Tinha a vitória quase garantida, a não ser se a chuva mudou todo o ramo da corrida, como se fosse um Glock sendo ultrapassado pelo Hamilton e tirando o título do Felipe Massa no GP do Brasil de 2008. Mano, realmente esse final foi de se arrepiar. Porém, pelo menos o que importa é que o título, a batalha pelo título vai ser ferrenha. Acabou a enorme vantagem na hora de conquistar o título. Agora o título vai ser ferrenho porque o Verstappen também se recuperou e fez uma recuperação muito, mas muito belíssima, cara. Então sejam bem-vindos a mais um resumo do Paddock. Então se inscreva no canal, ativa o sininho. Então tem uns vídeos aí praticamente todos os dias, quer dizer, todo sábado e domingo, e todo sábado e domingo aí na parte da manhã, e resumo do Paddock também na parte da noite. E também fazemos lives de Forza lá no nosso canal da Twitch, lá que o link vai estar na descrição. Então solta a vinheta aí e partiu! Motorheads, antes de começar o vídeo, se liga na nossa camiseta top aqui. Inclusive já conseguimos vender duas delas aqui em nossa loja, que é a camiseta de carros JDM dos anos 90. Isso mesmo, essa camiseta aqui é uma das camisetas mais espetaculares que eu já fiz, muito bonita por sinal. Mostra aqui alguns carros JDM dos anos 90, carros japoneses aí, icônicos da década de 90, como no caso você tem o Toyota Supra, o A80 lá, o Mazda RX-7, o Honda 2000 também, o Miata também aparece aqui, ou seja, só os carros bem tops mesmo, mano. Camiseta muito legal, preço muito bom também, dá para você parcelar em 6 vezes e você pode pagar também no boleto se você quiser. Compra 100% segura, enviamos para todo o Brasil, então já o link vai estar aí na descrição e siga lá no Instagram, lá, @lion_estampas, que eu posto conteúdo lá toda semana, beleza? Então, partiu pro vídeo. Então o que eu posso dizer é que foi um fim de semana bem chuvoso em Sochi. E não só isso, caiu chuvas bem torrenciais que chegou até mesmo a alagar a pista durante a semana. E por incrível que pareça, ontem, para você ter uma ideia, o treino livre 3 foi cancelado por conta de um temporal que caiu. E não só isso, as corridas da Fórmula 2 também tiveram que ser adiadas. Também, ou seja, esse GP já vi que foi uma loucura quase de nível Spa-Francorchamps.
Porém, pelo menos a diferença é que esse GP aí da Rússia não tem curvas tão perigosas assim, pois se trata de uma pista praticamente bem plana, não uma pista cheia de subidas e descidas, é uma pista bem plana. E o quadro foi bem disputado. E nós tivemos pela primeira vez largando nas 3 primeiras posições desde 2004. Para você ter uma ideia, GP do Brasil de 2004. Olha quantos anos. McLaren, Ferrari e Williams nas 3 primeiras posições, que foram o Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell. Os 3 primeiros que largaram nesse GP. E Hamilton teve um fim de semana até um tanto quanto complicado. Porém, vocês já vão ver o que vai acontecer da surpresa, cara. A largada, por sinal, foi bem boa, por incrível. O Sainz passou o Norris e pulou na frente, mano. E o cara conseguiu liderar por umas boas voltas. A largada também foi um pouco confusa também. O Hamilton caiu de posição, o Verstappen também largou bem lá do fundão, junto com o Leclerc. Bottas também largou em 16º, porque trocou de motor para tentar uma estratégia que atrapalharia o Verstappen, só que você já viu o que vai acontecer. Mano. Porém, essa corrida foi até que legal até no seu início. Daí com isso o Sainz voou pra caramba, mano. Voou muito mesmo. Ou seja, o Sainz fez uma corrida bem capacitada também no início, porém o carro da Ferrari era muito ruim de reta. E o Jorgeão da Massa ficou ali em terceiro segurando ali o Stroll, né, e o Ricciardo, o Hamilton, o Pérez também chegou a fazer uma corrida boa. Porém, basicamente, o que vocês viram basicamente nessa corrida foi que foi um GP assim incrível, por sinal, mano. Daí com isso o Sainz tentou, ou seja, o Norris chegou perto, e o carro da McLaren é sim um carro bom de reta, muito melhor do que o carro da Ferrari, e o Sainz fez a ultrapassagem em cima. Quer dizer, o Sainz não, o Norris fez a ultrapassagem em cima do Carlos Sainz, que era o ex-companheiro de equipe de Norris na McLaren. E realmente ficou daí naquele momento assim otimista, assim, podemos assim dizer. Mano, a coisa foi tensa. E o Hamilton tava lá lutando lá contra o Stroll, tudo. Porém, até que na primeira rodada de pitstops, o Stroll foi o primeiro a parar, o que abriu o caminho para o Hamilton. E não só isso, o Verstappen lá no fundão, junto com o Leclerc, estavam fazendo uma corrida de recuperação bem boa. E não só isso, o Verstappen chegou e ultrapassou o Bottas na volta número 7. Mano! E a estratégia da Mercedes em ferrar com o Verstappen foi pro brejo, cara. Mano, foi pro brejo a intenção da Mercedes de ferrar com o Verstappen. E não só isso, tivemos uma corrida muito boa, por sinal, né? Depois aí tivemos as primeiras rodadas de pitstops, depois foi a vez do Norris parar, o Hamilton chegou a parar também, aí depois o Sainz, ou seja, teve várias trocas. O Verstappen parou, perdeu posições, mas conseguiu se recuperar também. O Verstappen até se queixou de problemas no carro, porém, basicamente, o Verstappen ele não sabia que algo milagroso iria acontecer, mano. E
coisa iria mudar logo para as últimas voltas da corrida. E com isso o pessoal ficava observando ali no clima, tudo, se a chuva ia cair ou não. E com isso tivemos um GP até que bem disputado, por sinal. O Hamilton chegou a escalar o pelotão até que sobrou para o Norris e para o Hamilton depois que o Pérez e o Alonso foram para os boxes. Os que estavam liderando a prova, no caso quem estava liderando era o Sérgio Pérez. E com isso o Norris e o Hamilton lideraram até a última curva. Eles que haviam feito as trocas de pneus para os pneus duros e realmente foi impecável a situação dos dois. E isso durou basicamente até o fim da corrida, enquanto o Verstappen estava tendo algumas dificuldades, chegou até a ser ultrapassado pelo Alonso no momento, porém ele mal sabia que algo ia acontecer em favor dele, mano. E aconteceu na volta 48. Na verdade aconteceu já na volta 46. A chuva. Ela começou bem fraquinho, tudo começou de uma forma bem fraquinha. Ou seja, não chegou a chover muito assim quando começou. Tiveram pontos bem escorregadios. Algumas equipes já começaram a preparar pneus intermediários e os pilotos, alguns já foram para os boxes, incluindo até mesmo o próprio Lewis Hamilton, que foi para os boxes, colocou pneu intermediário e escapuliu. E o Norris, ele decidiu dar uma de Rubens Barrichello no GP da Alemanha de 2000 e continuou com pneu slick. Não foi para o box. Só que o problema é que Sochi é uma pista que realmente tem bastante curvas travadas, ou seja, curvas de baixa, assim, numa outra parte. Por mais que você tenha setores de velocidade, é uma pista que ela tem basicamente curvas um pouco apertadas. E a reta na parte de trás é uma reta meio curva. E daí com isso meio que desbeneficia quem usa pneu slick. E foi assim bem confuso por sinal. O Norris ele escapou uma vez e o Hamilton atrás dele. Ele escapou uma vez, na verdade o Hamilton também estava ali no momento com pneu slick. E demorou um pouquinho para ele entrar no box ali, meio que na volta número 49. Ali ele entrou no box, trocou os pneus, ou seja, trocou para os pneus de intermediário, não foi pneu de chuva. E não só isso, ele trocou para os intermediários, daí depois ele simplesmente foi indo tudo, até que o Norris, que estava com pneu slick ainda, escapou de uma forma brava. Isso porque a chuva, que tinha começado devagar, apertou e virou um temporal, quase um déjà vu do GP da Bélgica. E realmente a corrida já estava em andamento. Enquanto isso, o Norris escapou e realmente a coisa ficou fácil para o Lewis Hamilton, que passou ele e assumiu a liderança. E daí com isso o Verstappen estava vindo na terceira posição até que o Norris, basicamente, que estava em segundo, decidiu, enfim, ir para os boxes para botar pneu intermediário. Na verdade, acho que já era pneu de chuva, porque a chuva já tinha apertado. Mano, se o Norris tivesse batido, na verdade, ele não precisaria ter batido. O Mazepin poderia ter rodado, em alguma parte da pista e causado uma bandeira vermelha, porém sem ferir ninguém, mas causado uma bandeira vermelha, o que beneficiaria o piloto da McLaren se a bandeira vermelha fosse decretada.
Não se sabe se a corrida teria sido encerrada ou se eles reiniciariam a prova. Eu acho que eles reiniciariam, porque daí depois a chuva meio que deu uma parada e daí não precisariam terminar a prova com a contagem das 2 voltas anteriores. E no caso, o Norris ainda era líder nas 2 voltas anteriores. Os que abandonaram nessa corrida foram apenas o Mick Schumacher e o Nicolas Latifi. Russell marcou um pontinho, ou seja, depois que ele fez o primeiro pit stop, ele caiu para trás do pelotão e não conseguiu mais subir. E não só isso também. O Bottas também fez uma boa corrida de recuperação. Porém, o Hamilton conquistou sua 100ª vitória, ou seja, um recorde que parecia ser impossível ser quebrado na Fórmula 1, porém foi quebrado de uma maneira dramática ainda, uma vitória na chuva. Você sabe que a última vitória que o Schumacher conquistou na Fórmula 1 foi embaixo de chuva no GP da China de 2006? E é óbvio que uma das vitórias que detém um recorde na história da Fórmula 1 também tinha que ter vindo de uma forma bem dramática, sim. Então, daí o Verstappen ficou na 2ª posição e o Carlos Sainz conseguiu terminar em 3º. Olha só, bela surpresa, porque o Norris meio que teve que fazer a parada e acabou caindo para 7º. Mano, Norris prejudicou a corrida dele, tentando dar uma de Barrichello de Ayrton Senna na chuva e deu o que deu. Pena que ele ainda é um piloto bem novo para tentar ao manejar uma experiência semelhante a esses dois ex-pilotos de Fórmula 1. Então vamos para os resultados? Bora então conferir os resultados finais da corrida. Mano, os resultados finais estão aí. E em primeiro você viu ali o Hamilton, que conquistou a sua 100ª vitória na Fórmula 1, de forma dramática ainda. Mas tudo bem, parabéns para o Hamilton. E em segundo tivemos ali o Max Verstappen, Carlos Sainz em terceiro, Daniel Ricciardo em quarto, Valtteri Bottas em quinto, Fernando Alonso em sexto, Norris, o que realmente tinha a maior chance de vitória da sua vida, por conta de um erro de estratégia, caiu na 7ª posição, Raikkonen em oitavo, Pérez em nono, George Russell em 11º, Lance Stroll, Sebastian Vettel em 12º, Gasly em 13º, Ocon em 14º, Leclerc, que estava fazendo uma corrida de recuperação, mas não conseguiu, terminou na 15ª posição. Giovinazzi em 16º, Tsunoda em 17º e Mazepin em 18º. Vacilou por não ter como provocado bandeira vermelha nas voltas finais, brincadeira. Latifi e Mick Schumacher foram os únicos que abandonaram. Mundial de Pilotos, disputa de título, ó, vai ser acirrada. Olha só, Hamilton e Verstappen por 2 pontos de diferença. E essa briga vai ser ferrenha, se prepare. E eu espero muito que essa briga compense bastante. Então tá ali, Hamilton em primeiro e Verstappen em segundo por 2 pontos de diferença. Bottas em terceiro, Norris em quarto, Pérez em quinto, Sainz em sexto, Leclerc em sétimo ali. Daí Gasly o Daniel Ricciardo em oitavo, Gasly em nono, Alonso em décimo, Ocon em 11º, Vettel em 12º, Lance Stroll com 13º e o Tsunoda com 18 pontos, 14º. Esqueci de falar os pontos, mas vocês já estão vendo aí. 15º nós temos o George Russell, Latifi em 16º, 17º Raikkonen, Giovinazzi em 18º com 1 pontinho, e os zerados ali,
Mick Schumacher, Robert Kubica, que havia substituído o Raikkonen nas 2 corridas anteriores, agora ele decidiu retornar, basicamente, porque ele está curado do Covid ali, e o Nikita Mazepin, em última ali, 100 pontos. Mundial de Construtores, temos a Mercedes, 397, Red Bull 364, McLaren com 234, Ferrari 216, Alpine com 103, AlphaTauri com 84, Aston Martin com 59, Williams com 23, Alfa Romeo com 7 e a Haas ali em 10º com 0 pontos. Haas, a situação tá feia. Fechou? E agora uma reflexão antes de encerrar o vídeo que eu queria fazer com vocês, que é o seguinte: para os fãs de Fórmula 1 bem fiéis, depois que o Hamilton conquistou essa 100ª vitória aí na carreira dele, e também o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a ultrapassar, chegar nos 3 dígitos em número de vitórias, daí a reflexão é a seguinte: e se o Schumacher, o Michael Schumacher, tivesse continuado na Ferrari em 2007 e não tivesse se aposentado em 2006, com quantas vitórias você acha que o Schumacher ainda teria? Ou talvez ele teria conquistado o 8º título mundial? Isso porque eu estou considerando 2007 e 2008 porque a Ferrari ainda tinha carro para lutar por título e para conquistar vitórias. Ou seja, e Schumacher ainda tinha um certo nível de habilidade entre aquelas temporadas de 2007 e 2008, quando os carros ainda tinham uma pressão aerodinâmica muito boa, uma pressão aerodinâmica bem alta. Ou seja, se teria sido Schumacher o maior recordista a ultrapassar os 3 dígitos, se ele não tivesse se aposentado lá em 2006, no ano, infelizmente, não tivemos a oportunidade de ter visto isso. Eu sei que o Schumacher foi um grande piloto, mas ele cometeu um gravíssimo erro em ter decidido se aposentar da Fórmula 1 em 2006. Porque, mano, aí quando ele voltou em 2010 para tentar corrigir esse erro, já era tarde demais. Primeiro que ele não voltou pela Ferrari, a Mercedes estava em uma ascensão ainda, muito longe de se pensar em vitórias e títulos. E detalhe que o Schumacher já não estava mais acostumado com aquele tipo de carro que ele guiava lá em 2006. Isso também foi uma questão de regulamento, porque em 2010 os carros já tinham uma pressão aerodinâmica bem baixa, ou seja, o que meio que deu uma dificultada bem alta para o alemão. Outro detalhe foi que em 2010 foi o primeiro ano sem o reabastecimento, além que na Fórmula 1 já usava desde 2009 os pneus slick, sendo que quando Schumacher se aposentou e perdeu a chance de se tornar um dos maiores recordistas da Fórmula 1 ainda nos anos 2000, a Fórmula 1 ainda usava os pneus com sulcos e a Ferrari ainda tinha um bom carro para brigar por título. Isso foi bem provado quando Kimi Raikkonen conquistou seu primeiro e único título até hoje e o quase título do Felipe Massa no GP do Brasil de 2008, no qual Hamilton conquistou o primeiro. E daí, como seria se o Hamilton bem jovem lá na McLaren, tivesse que enfrentar um veterano alemão com 7 títulos e 91 vitórias? Se ele não tivesse se aposentado, Ferrari, você perdeu uma das maiores oportunidades que ela tinha para fazer, e realmente foi muito, mas muito perdida mesmo. Schumacher poderia ter mais de 100 vitórias se ele não tivesse tomado aquela decisão de ter se aposentado em 2006. E talvez até mesmo
um 8º título, porque em 2007 até dava para a Ferrari conquistar um título. E olha que 2007 foi tenso com o Kimi Raikkonen lá. E teve escândalo de espionagem, McLaren sendo desclassificada do Mundial de Construtores e uma briga interna na equipe de Milwaukee entre Alonso e o novato Lewis Hamilton. Mano, imagine se o Schumacher tivesse continuado para 2007. A história teria sido outra. Ou vocês pensam que o Schumacher teria sido um coadjuvante? Mano, eu sonhei muito com isso na época, basicamente. Eu, na verdade, sonho até hoje. Daí eu fico me perguntando por que Schumacher se aposentou em 2006? Se ele tinha ainda habilidade, tinha força para conquistar mais um título para a Ferrari, tinha um carro bom em mãos, tinha um bom rendimento, porém quando ele voltou para a Mercedes já era tarde demais, porque primeiro que ele tinha ficado 3 temporadas sem sentar um carro de Fórmula 1, ou seja, ele tinha ficado 3 temporadas e a Fórmula 1 passou por uma mudança extensa de regulamento, não tão extensa em quesito motor, mas extensa no quesito pressão aerodinâmica para 2009, do qual, além de empregar o recurso do KERS, também meio que tirou toda aquela habilidade de pilotagem dos pilotos, e os pilotos tiveram que reaprender a pilotar um carro de Fórmula 1. Tanto que na temporada de 2010, que foi a temporada que o Schumacher voltou à categoria, ele já não tinha mais certa habilidade. Assim, óbvio que ele conquistou alguns pódios, inclusive até chegou a fazer uma pole, mas a Mercedes não tinha a mesma estrutura que ela tem hoje. A Mercedes estava meio que num plano de recomeço na categoria. Ou seja, era praticamente difícil. Tanto por isso que eu digo que o Schumacher poderia ter conseguido bem mais se ele tivesse mantido o contrato com a Ferrari e permanecido na Fórmula 1 em 2007, ao invés de ele ter decidido se aposentar em 2006 e ter dado espaço para o Kimi Raikkonen. Mas tudo bem, isso aí passou. Eu só fiz essa previsão só para vocês verem como vocês pensam, se o estilo de pensamento de vocês é da mesma forma que eu, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Então, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até aqui. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, não perca mais nenhum vídeo novo aí se você ativar o sininho, que tem os vídeos todos os sábados e domingos, sendo que nos fins de semana de GP temos resumo do paddock e também temos lives de Forza lá na Twitch, beleza? Semana que vem o canal vai passar por uma grande reestruturação que eu irei revelar o novo nome do canal, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!